Queridos e queridas, hoje no vídeo de revisão para Federal do Paraná, Nancy Fraser com o texto Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista. Queridos e queridas, bem-vindos então ao canal Sua Filosofia, o seu canal para refletir sobre, pensar sobre, conhecer e crescer filosoficamente. E no texto de hoje da Federal do Paraná, nós veremos Nancy Fraser, esse texto com um nome gigantesco, que é difícil até de lembrar, mas você vai ver que a hora que você aprender os principais conceitos, vai ficar super supimpa, tranquilinho demais de lembrar dos conceitos fundamentais, beleza? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar, mas hoje nós vamos fazer um vídeo de trechos da obra, de trechos do texto da Nancy Fraser. Então, se você gostar dessa metodologia, coloca aqui pra gente, beleza? Vamos lá então. O texto da redistribuição ao reconhecimento começa colocando esse grande ponto aqui, ó, que é: ao formular esse projeto, assumo que a justiça hoje exige tanto redistribuição como reconhecimento e propõe examinar a relação entre eles. Isso significa, em parte, pensar como conceituar reconhecimento cultural e igualdade social de forma que sustentem um ao outro, ao invés de se aniquilarem. Ao longo do texto, a Nancy Fraser vai falar sobre a ideia do reconhecimento e a ideia da redistribuição. Para isso, a gente vai ter que separá-los e entender o que a gente está falando sobre um e sobre outro. Reconhecimento e redistribuição, nesse texto, vão ser tratados de formas diferentes. Quando a gente fala de redistribuição, nós estamos falando sobre um remédio para um tipo de injustiça específico. Veremos ao longo do texto aqui que é sobre a injustiça econômica, quando a gente falar de redistribuição. E quando falarmos de reconhecimento, estaremos falando sobre os tipos de injustiça cultural ou simbólica. Então a Nancy Fraser divide esses dois tipos de injustiça e oferece aí para nós uma espécie de remédio para que possamos tentar melhorar e até aniquilar esses tipos de injustiça. Então a pergunta é: como nós conciliarmos os remédios para a justiça, o remédio para injustiça, perdão, tanto cultural como a injustiça econômica? Ou seja, como conciliar a busca por reconhecimento e redistribuição? Vamos ver isso? Olha lá. Para ajudar a esclarecer a situação e as perspectivas políticas que ela apresenta, propõe distinguir analiticamente duas maneiras muito genéricas de compreender a justiça. A primeira delas é a injustiça econômica, que se radica na econômico-política da sociedade. O que a gente está falando aqui, meu povo? Olha, vou voltar no trecho anterior só para você lembrar. Nós temos aqui uma espécie de ponte. Qual é essa ponte? A ponte é que a injustiça econômica, ela está na estrutura econômica e política da sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer aqui que para nós, meus queridos, a injustiça econômica, aquilo que carece da nossa atenção para a redistribuição, nada mais é do que a desproporção entre as classes, a falta de distribuição igualitária ou até mesmo justa de recursos, aquilo que leva à pobreza, aquilo que leva à divisão em classes dentro de uma sociedade. Esse tipo de injustiça é o que ela está chamando aqui, de maneira genérica, né, como ela propõe, de uma injustiça econômica que está estruturada onde? Na nossa sociedade, está radicada, ou seja, está colocada na raiz econômica e política. Então, a nossa economia, ou seja, o nosso sistema econômico e as leis da nossa sociedade engendram, ou seja, colocam de modo muito forte essa ideia de uma injustiça econômica, de uma distribuição desigual. Beleza? Além disso, olha que interessante a segunda injustiça, que é a segunda maneira de compreender a injustiça é cultural ou simbólica. Aqui a injustiça se radica nos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação. Meus queridos, além da questão econômica e política, nós também estamos falando da questão da representatividade, do quanto as pessoas são ouvidas, vistas, faladas, entendidas. Dessa maneira, nós encontramos uma grande desproporção, principalmente no tocante a, por exemplo, minorias. Então, quando nós observamos
essa ideia da injustiça simbólica ou injustiça cultural são pessoas que dentro da nossa sociedade são afetadas em relação à sua representação. Não há representatividade, não há interpretação ou mesmo capacidade de comunicar quem elas são. É só você pensar na quantidade de grupos, de minorias que não conseguem demonstrar o seu pensamento, a sua maneira de ser. Por quê? Porque nos filmes, nas séries, nas músicas, nas novelas, nas propagandas, não há a representatividade. E aí, é claro, a gente vai ver, inclusive, mais pra frente, que esses dois tipos de injustiça se tocam. E a busca para tentar sanar essa injustiça, ou melhorar, aniquilar essa injustiça, pode acabar se chocando. Ou seja, quando eu busco sanar, e aí ela vai usar o remédio como um grande termo interessante aqui, quando eu busco o remédio para a injustiça econômica, pode ser que esse remédio cause um problema na busca pelo remédio da injustiça cultural ou simbólica. Professor, mas como isso acontece? Ao longo do texto você vai entender. O remédio para a injustiça econômica é alguma espécie de reestruturação política econômica. Pode envolver redistribuição de renda, reorganização do trabalho, controles democráticos do investimento ou transformação das estruturas econômicas básicas. Então, como eu vou buscar aqui sarar o sistema ou sarar essa injustiça econômica que assola a sociedade? Bom, aqui a Nancy Fraser fornece algumas saídas, como, por exemplo, a redistribuição de renda. Então, seriam leis, seriam reformas na estrutura econômica e política de uma determinada nação, país, comunidade, para que as pessoas pudessem ter, de modo mais honesto, essa redistribuição feita para que não houvesse uma desigualdade tão grande. A desigualdade, então, aqui é aniquilada pela Nancy Fraser, nesse sentido, quando há toda essa reestruturação nessa base, lembra do trecho anterior, que a gente chama ali da base econômico-política da sociedade. Então, as regras de mercado, as leis governamentais deveriam fornecer uma ideia ou fornecer uma prática que promovesse essa inclusão, essa redistribuição de renda, por exemplo, de modo mais organizado, de modo mais igualitário, tal como a reorganização do trabalho. Então, jornadas de trabalho, tal como observação de salários, e aí, é claro, ele vai citar depois ali a questão dos negros, a questão da raça, ele vai citar, a Nancy Fraser vai citar a questão da raça, a questão de gênero, que tem muito a ver com essa redistribuição econômica. A gente vai ver que também tem a ver com a representação, ou seja, injustiça simbólica, mas nessa questão econômica, por exemplo, só se a gente pegar a questão de gênero, a questão das mulheres, por que há uma jornada às vezes tripla, às vezes dupla de trabalho? Por que mesmo ocupando os mesmos cargos, as mulheres ainda recebem menos? Não seria interessante que houvesse uma espécie de lei, uma espécie de reestruturação na base governamental e econômica para que pudesse ser sanado esse tipo de injustiça? Olha lá que interessante. O remédio para a injustiça cultural, em contraste, é alguma espécie de mudança cultural ou simbólica. Pode envolver revalorização de identidades respeitadas e dos produtos culturais dos grupos difamados. Pode envolver também o reconhecimento e a valorização positiva da diversidade cultural. Então, se na redistribuição ou no remédio para a injustiça econômica a ideia é não ter distinção, então, por que a gente não adota uma regra de maior igualdade? Aqui na injustiça cultural, a ideia é separar mesmo e falar assim, é preciso que você reconheça esse grupo, essa identidade e valorize essa diversidade. Então, essa injustiça cultural, ela vai ser sarada, ela vai ser curada quando houver ali, dentro da sociedade, da representação, da comunicação, uma valorização do diferente, dessa diversidade cultural. E aí eu lembro, claro, da Hannah Arendt falando aqui que somos iguais em sermos diferentes. Então, é nesse meandro da sociedade que precisa aparecer o diferente, o quem eu sou, o singular. Então, eu não sei se você já pegou aqui o grande problema que nós vamos falar, é que a injustiça econômica será sarada, sanada, aniquilada, quando tomarmos
decisões econômico-político para reestruturar as classes, a sociedade, de modo a não haver distinção. Mas a injustiça cultural, ela será sarada, curada, aniquilada, quando tomarmos decisões sociais de representação para valorizar, ou seja, para diferenciar as pessoas, para que elas possam ser elas mesmas. Então, você entendeu? Aqui a gente tem um dilema. Na redistribuição econômica, a noção de sermos iguais, na representação, no reconhecimento cultural, a questão de valorizar a diferença. Como buscar esses dois tipos de remédios sem que um aniquile o outro? Sacou? Eis então aí um difícil dilema. Doravante, vou chamá-lo de dilema da redistribuição e reconhecimento. Pessoas sujeitas à injustiça cultural e injustiça econômica necessitam de reconhecimento e redistribuição. Necessitam de ambos para reivindicar a sua especificidade. Como isso é possível? Então, nesse trecho aqui, a Nancy Fraser deixa muito claro esse dilema, essa dicotomia e essa dificuldade. Tanto que ela termina ali com uma pergunta: como é possível procurar ao mesmo tempo redistribuição, ou seja, uma espécie de aniquilamento da diferença econômica entre as classes, entre as representações, e ao mesmo tempo fazer com que sejam reconhecidos os grupos diferentes em sua identidade própria, em sua diversidade? Sacou? Então essa é a grande problemática de um texto. Deixa eu abrir um parêntese. Talvez um grande erro da maioria dos estudantes ao procurarem estudar filosofia é achar que vão encontrar sempre as respostas. Nem sempre, tá? Então, às vezes, os textos eles terminam com perguntas. Eles são meio aporéticos. Terminam deixando uma questão no ar. Sacou? Então, cuidado com isso, porque pode gerar bastante revolta. Gênero e raça são paradigmas de coletividades bivalentes. Embora cada qual tenha peculiaridades não compartilhadas pela outra, ambas abarcam dimensões econômicas e dimensões cultural valorativas. Gênero e raça, portanto, implicam tanto redistribuição quanto reconhecimento. Olha que interessante, ela usa aqui gênero e raça, né? Ou seja, dois grandes pontos a se discutir na nossa sociedade, dois grandes grupos ou problemas dentro da nossa sociedade, que carecem ao mesmo tempo da solução para a injustiça econômica, ou seria a redistribuição, e solução para a injustiça cultural ou simbólica, que seria o reconhecimento. Então, você entendeu o título do texto? Do reconhecimento à redistribuição, ou vice-versa, né? Da redistribuição ao reconhecimento. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a nossa sociedade ou a sociedade contemporânea, nós vivemos essa necessidade de equiparar essa desigualdade econômica, e aí para isso a gente vai ter que acessar a estrutura de toda a sociedade, tanto a estrutura econômica como a política, mas também favorecer a valorização da diversidade. Esse tipo de procura se vê ilustrado, se vê como exemplo máximo no gênero e na raça, correto? Os dois remédios pendem para direção opostas, porém, e não é fácil persegui-las ao mesmo tempo. Enquanto a lógica da redistribuição é acabar com esse negócio de gênero, a lógica do reconhecimento é valorizar a especificidade do gênero. Olha o que eu estava dizendo para você. Então, a redistribuição econômica, ela, por exemplo, exige que dentro de uma empresa não tenha diferença entre homem e mulher. Não é importante o seu gênero, por exemplo, para que você possa ocupar um cargo. Tem a ver com a sua função. Mas dentro da questão do reconhecimento, é importante que a mulher seja reconhecida enquanto mulher, tenha o lugar de fala enquanto mulher, pegar até um texto passado lá, né, que é o texto da Djamila. Por quê? Porque a mulher, enquanto representação cultural simbólica, precisa ser ouvida, precisa ter o seu lugar de discurso dentro da sociedade. Olha como ela continua ali. A lógica do remédio é semelhante à lógica relativa à classe. Trata-se de fazer com que a raça fique fora do negócio. Se a raça não é nada mais que uma diferenciação econômica política, a justiça exige, em suma, que ela seja abolida. Aí a gente sai da questão de gênero e vai lá para a questão da raça, por exemplo. É importante dentro de uma empresa que as pessoas sejam distinguidas pela cor da pele, por exemplo? Óbvio que não. Então, a redistribuição exige que essas pessoas sejam tratadas em patamar de igualdade. Contudo, seria um grande erro, por exemplo, dentro do Brasil, não reconhecer, ou seja, não fornecer o remédio do reconhecimento para a injustiça simbólica, por exemplo, na causa negra.
na causa dos movimentos negros no Brasil. Então, quando você pega, por exemplo, o Black Lives Matter, lá que foi um movimento muito importante, que tem reivindicado, construído, a ideia do movimento antirracista, se nós não reconhecermos, por exemplo, o local de fala, a representação desse grupo, nós aniquilamos toda a história e a simbologia de muitas pessoas. Então, ao retratar esses dois tipos de remédios, a redistribuição e o reconhecimento, nós precisamos encontrar qual é a melhor maneira de fornecer os dois, buscar os dois, tanto a redistribuição econômica como o reconhecimento cultural, sem que um anule o outro. E olha lá, meu objetivo é distinguir duas grandes abordagens para corrigir a injustiça que atravessam o divisor redistribuição e reconhecimento. Vou chamá-las de afirmação e transformação, respectivamente. Olha lá que legal. Por remédios afirmativos para a injustiça, entendo os remédios voltados para corrigir os efeitos desiguais de arranjos sociais sem abalar a estrutura subjacente que os engendra. Por remédios transformativos, em contraste, entendo os remédios voltados a corrigir efeitos desiguais, precisamente por remodelação da estrutura generativa subjacente. Então aqui, esses dois remédios que tratam ali da ideia da redistribuição e reconhecimento, eles podem se dividir em afirmativos ou transformativos. E aí, afirmativos são aqueles que, como o próprio nome diz, corroboram com essa ideia de que é legal, é interessante que seja redistribuído, que seja reformulado. Mas o transformativo, em contrapartida, é aquele que exige uma espécie de mudança total. Então, quando a gente pega, por exemplo, na questão econômica, fornecer uma possibilidade de poder de compra, oferecer uma possibilidade de uma aquisição, mas ao mesmo tempo transformar toda a estrutura, ou em outro momento, transformar toda a estrutura social, econômica, ela fala até da questão do socialismo ali, né? De você reverter a estrutura para que essa estrutura passe a ser mais justa, correto? Eu quero que você entenda aqui que quando a gente está falando, por exemplo, de gênero e raça, como abordado anteriormente, eles são bivalentes. Ou seja, eles estão aplicados ao mesmo tempo dentro da necessidade de reconhecimento e redistribuição. Beleza? Não se esqueça disso. Fechou? E aí, nós concluímos o texto da Nancy Fraser dizendo o seguinte: a pergunta que pode ficar é: no que diz respeito aos grupos submetidos aos dois tipos de injustiça, qual será a combinação de remédios que funcionam melhor para minimizar, se não para eliminar, de vez, as interferências mútuas que surgem quando se buscam redistribuição e reconhecimento ao mesmo tempo? Então ela termina de modo aqui a questionar justamente qual seria a melhor maneira de você buscar acabar com os dois tipos de injustiça. Quais seriam os remédios mais eficazes para esses dois tipos de desigualdades, de não reconhecimento simbólico dentro da nossa sociedade? E esse é a última informação do texto. Quer dizer o quê? Que ela deixa uma pergunta para a gente. Beleza? Queridos, eu espero que você tenha gostado, entendido. Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Beleza? Tamo junto, fiquem bem e uma boa prova. Beijos, até mais!